Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao quinto episódio do Pod Café. Hoje, como entrevistado, eu trago o professor Valcir Rangel de arte da nossa escola. Então, para começar, professor, a gente sabe que a arte hoje, que é a sua especialidade, né, está muito ligada à cultura, sim, de uma forma geral. Então, se tratando aqui da nossa cidade como exemplo, quais são as principais raízes culturais que moldaram a identidade artística de Taubaté? Bom, primeiramente, olá a todos, tudo bem? Bom, quando a gente fala em Taubaté, a gente vai pensar num contexto cultural muito amplo, porque Taubaté é a primeira cidade, né, do Vale do Paraíba. Então nós temos assim a mesma formação cultural que tem o Brasil, vem para Taubaté. A questão do indígena, do escravizado, né, do africano e da questão do português. Então a cultura taubatiana ela também vai por esse caminho. Então nós temos hoje, nós herdamos toda essa gama cultural, né, do indígena através de suas lendas, da comida através da comida africana e principalmente a religiosidade do europeu. Uhum. E assim, de figuras mais conhecidas que todo mundo associa a Taubaté, como você diria que Monteiro Lobato e a religiosidade, as festas de Taubaté influenciam, contribuem para manter viva essa cultura? Tá. Vamos começar pela religiosidade, que veio Uhum. primeiro. Taubaté ainda é uma cidade bem conservadora nesse contexto. Então nós temos grandes festas populares e todas elas ligadas à religião. E quando eu falo religião, enfatizando no caso a religião católica, que é a que chega primeiro e que traz toda essa gama, essa tradição de festas. Quando eu vou para Monteiro Lobato, que é as suas histórias, principalmente o sítio, né, do Pica-Pau Amarelo, vai ser assim um grande ao mesmo tempo que ele é um marco na literatura infantil, um marco na cultura, ao mesmo tempo é uma lacuna, porque eu vejo que a cidade não explora tanto como deveria. Mas o legado que Lobato deixou rompeu barreiras, não é mais só Taubaté, né? Vai para o Brasil todo. Sim. Realmente, eu vejo, e assim, mais como curiosidade minha, é que eu não conheço muito sobre Taubaté, porque eu não sou daqui, mas eu vejo que as pessoas se limitam muito a essa parte. Acho muito interessante. É, que na verdade falta, como eu falei, falta um investimento cultural. Uhum. Por exemplo, como que nós comemoramos Lobato? Geralmente é uma semana, se não me engano, em abril. Uma Uhum. semana. Acabou essa semana, acabou Monteiro Lobato. O que é um erro. A Taubaté deveria transpirar Monteiro Lobato e os personagens em cada esquina. Teve uma época que isso aconteceu, fizeram escultura em árvores, e era muito bacana, cada esquina uma árvore que ficou doente, que seria cortada, como foi recentemente cortada ali na praça, aqui no centro, virava uma estátua. Isso era bacana, uma estátua de um dos personagens, porque mantém viva, de certa forma, a memória de Lobato e seus personagens. Quem passava pela cidade via, nossa, tem uma Emília ali, tem um Visconde aqui, um barulhinho para lá. Sempre acontece. Mas isso acabou. Então, você nem quem passa hoje por Taubaté, se não tiver um conhecimento prévio, nem sabe que aqui é a cidade de Monteiro Lobato. Realmente. Você acha que isso é o que mais diferencia Taubaté das outras cidades da região? De certa forma, não. Em que sentido? Ah, não só positivo, mas negativo, em termos Então, de Taubaté tem um tratamento de título, acho que é criança. Capital Nacional da Literatura Infantil. Isso. Legal, Sim. bacana. Quantas bibliotecas nós temos na cidade? É. Se eu não estiver enganado, temos uma aqui na Praça da Rodoviária, Uhum. só. Sim. Talvez tenhamos outras comunitárias, com certeza deve ter alguma coisinha assim, mas nada oficial. É, Então, para uma cidade que se considera capital da literatura, falta investimento. com certeza. Nós temos esse título devido às obras de Monteiro Lobato, mas a cidade, na minha opinião, não tem feito jus a isso. Uhum. Você acha que a cidade ela tem alguns projetos, algumas medidas para não só evitar que a modernização afete mais do que está, mas também para impulsionar outros jovens na Eu cultura? acredito que sim. Eu não faço parte da prefeitura, não Sim. trabalho, conheço algumas pessoas que estão ali dentro da área de cultura e eu vejo um grande interesse dessas pessoas em fazer algo maior pela cidade. Nós tivemos no final da semana agora que terminou uma feira de livros na Rodoviária Nova, com alguns eventos bacanas, com artistas locais. Isso é muito bom. Mas assim, eu acho que falta mais.
nos bairros, como, por exemplo, um projeto que tivesse uma biblioteca ambulante, talvez, que circulasse pela cidade. Falta, na minha opinião, esse tipo de investimento na área municipal, nas escolas, mais projetos nesse sentido. Mas acredito que a parte de cultura deve estar se mexendo. O Taubaté tem um problema hoje político, né? Não querendo falar de política, mas já falando um pouco sério em relação à questão de dívidas, e isso acaba atrapalhando qualquer investimento. Sim. Mas eu acredito que deva ter alguma coisa assim. Taubaté tem muito espaço, né? Espaço, elementos, fontes. Eu acho interessante tratar disso. Taubaté tem que explorar. Nós temos uma memória cultural muito grande a ser explorada, que vai passar aí por Lobato, Hebe Camargo, Cid Moreira, Celi, Tony Campelo, o Renato Teixeira, que embora não seja taubatiano, mas se fez aqui em Taubaté. Então falta explorar no bom sentido essa gama cultural que a gente tem. Você pode falar um pouco mais sobre essa feira que teve de literatura infantil? Não foi de literatura infantil, foi uma feira do livro, né, se eu não me engano, que foi na rodoviária, e vários escritores foram lá expor suas obras, tiveram palestras, até o Frei Beto, conhecido dentro desse meio, veio da palestra, e paralelo a isso, apresentações culturais com músicos, danças populares. Foi um evento bem, bem interessante. Pequeno, na minha opinião, diante da grandeza que poderia ser, mas importante, porque é assim que começa. Né? Se não me engano, foi a segunda edição dessa feira. Então, que venham mais, que ela vá crescendo cada vez mais, com o pessoal aí da Academia de Letras, que foi quem esteve à frente, junto com o pessoal da prefeitura. Isso é muito bacana. Interessante. E você acha, de uma forma geral, você acha que os desafios que o Taubaté enfrenta hoje, eles podem continuar durante um tempo? Ou você acha que quanto mais evoluir, mais pode ser que se torne outra coisa? Assim? Eu penso que é bom que os desafios nunca parem de chegar, porque é ele que nos move a querer transformar, a querer mudar, a querer melhorar. Então, se de repente tem um desafio hoje e foi superado, que venha outro amanhã, que vai fazer que a nossa evolução seja contínua. Né? Dentro da cultura, nós temos muitos desafios. Quando se fala em cultura popular, por exemplo, nós temos hoje, por parte dos jovens, né, dos alunos aqui na escola, por exemplo, uma certa resistência a isso. Quando você fala, por exemplo, em congada, é coisa de velho. Catira, é coisa de velho. Eu fico imaginando, quando os velhos forem, morre a cultura. Então é nesse ponto que eu falo que é importante investir nessa questão das escolas municipais, nesse trabalho de cultura popular. Eu acho que professores de artes, né, da rede municipal, da rede particular, têm que investir nisso. Têm que se formar nessa questão da cultura popular para poder ensinar. Sim. Porque é isso que fica. O que é cultura contemporânea, moderna, essas músicas todas, isso passa rapidinho, porque é comercial. E a arte popular não é comercial, é ela que fica. Então, nesse ponto, o investimento tem que ser o tempo todo. Com certeza. O que você enxerga como futuro para a arte de Taubaté? Não só para a arte, mas a educação, tudo integrado, de certa forma. Puxa vida, quando eu penso assim, um futuro, é tanta coisa que vem na cabeça, assim, sim. Desde a mudança dos prédios da escola, que cada escola tivesse um bom teatro, onde o aluno pudesse apresentar o teatro, onde o aluno pudesse estudar um pouco do teatro, salas ambientes, para que o aluno pudesse se formar melhor na cultura da sua região. Então, por exemplo, nós pensarmos aqui no nosso colégio, nós carecemos, por exemplo, pensando no Fundamental 1, de livros apropriados para eles na biblioteca. De mais livros sobre Lobato, por exemplo, contando as histórias. Talvez um contador de histórias que viesse aqui. Então, falta investir nesse ponto. Então, acho que nós temos um futuro grande pela frente, né, em termos de tempo, em termos de condições de fazê-lo ser grande, mas, como você perguntou no começo, que são os desafios. Esses desafios devem nos fazer mover para esse futuro. Então, se eu penso amanhã ou depois ter algo bacana, eu tenho que começar agora. Senão, não acontece. Você tocou no assunto que eu penso bastante, acho que não só eu, mas muita gente que assiste, que é em relação à tradição, na cultura, nos costumes de um povo. Você acha que é possível existir identidade cultural sem tradições? Não. Não, né? Sabe por quê? Porque tem uma frase que diz assim: um povo sem arte, um povo sem cultura é um povo morto.
né? Você já deve ter ouvido isso. E como é que se faz essa identidade? Com o tempo, com o passado. Essa tradição, manter essa tradição é que faz com que essa cultura seja, por exemplo, sua. Digamos, vamos pegar, vou dar um exemplo bem, talvez bobo. Vamos pegar a sua família. De repente, sua avó tem uma receita lá de um bolinho típico da família, que é de vocês e tal. É a tradição. O que vai manter isso aqui vivo é você aprender a fazer aquela receita, fazer o bolinho do mesmo jeito, é identidade. Toda cidade é a mesma coisa. Então não tem como eu comer um pedaço de bolo e dizer, nossa, esse bolo foi da família dela, que eu vou entender pelo sabor, pelo gosto, pela receita. Então não tem como manter uma identidade cultural sem ter tradição. Não tem jeito. As pessoas confundem muito essa parte de diversidade com falta de tradição. Sim. Você diria que a diversidade enriquece o mundo, de certa forma? Sim, a diversidade ela enriquece. É que às vezes as pessoas confundem a diversidade com tradição, com globalização da cultura, que é um outro assunto, mas que assim, a diversidade se faz necessária. Tá? Então, por exemplo, cada povo, cada pessoa vai trazendo dentro do seu histórico de vida alguma coisa nova que vai enriquecer aquela tradição. Isso é válido. Porque a tradição, ela vai se modernizando. Isso é automático, é do ser humano, a gente vai se modernizando. É que vai ter um ponto que é uma essência que você não mexe, que fica, né? Mas vamos pegar um exemplo da música sertaneja. O que é sertanejo lá atrás, com 2 violinhas, uma duplinha, coisa simplesinha, pro que é hoje. Né? Eu até sou muito crítico, vocês sabem, em relação a essa musicalidade toda. Mas é uma forma da modernidade estar usando do sertanejo e vice-versa. Faz parte desse processo. Então não tem como separar, arrancar a modernidade da tradição. Mas eu tenho que usar o que a modernidade tem de bom e a modernidade vai usar o que tem de bom naquela tradição. A partir disso, você acha que tem tradições universais, mesmo com manifestações diferentes? Na hora que eu vi essa pergunta, eu fiquei pensando muito nisso, nessa tradição universal. É tão amplo isso, né? Quando a gente fala em... Se eu pensar em universalidade, eu vou cair em algumas coisas culturais contemporâneas, como, por exemplo, se eu pegar o rock, dar um exemplo musical. O rock está no mundo inteiro. Então ele pode ser uma cultura universal? Sim, pode. Só que cada país vai ter um jeitinho diferente, não só pelo idioma, mas de tocar, por exemplo. Sim. De repente, pegar o rock nacional, vamos pegar Jota Quest, que toca um soul, mas que vai ter nas suas letras um pouquinho da experiência brasileira, da cultura, do jeito de ser. Então o rock ele pode ser um exemplo de cultura universal, mas que vai ser assim adaptado e moldado dentro de cada região, de cada país, de cada cultura. Com certeza. Você falou da globalização, inclusive é uma pergunta que a gente queria muito pensar, no sentido de ameaçar ou manter vivas as tradições, assim. Nossa, é um ponto bem interessante. O acesso, talvez, que as pessoas têm, ou não, né, talvez. Quando eu era mais jovem, digamos assim, isso até o ano passado, quando se falava em globalização, a ideia que se tinha, um mundo globalizado, um mundo sem fronteiras, você ir e vir a qualquer lugar sem problema nenhum. Essa era a teoria, que todo mundo sonhou. E nós vimos que não deu certo, até que o mundo está se fechando, todo mundo se fechando. E o que acontece com a cultura? Nós não conseguimos separar a cultura do ganho, do dinheiro, do patrocínio, do lucro. E aí, nesse sentido, a globalização foi negativa. Por exemplo, um país rico consegue impor sua cultura dentro de um país pobre. Vamos olhar o nosso problema, por exemplo, a quantidade de invasão que nós temos de música estrangeira diante de uma musicalidade brasileira que é maravilhosa e que a gente mal conhece. De vez em quando é um ou outro que aparece na internet, nossa, que música bacana, mas não tem acesso, digamos, a uma mídia, porque estamos recheados de música estrangeira. Então, nesse ponto, a globalização para mim foi negativa. Ela seria interessante se as possibilidades fossem iguais. Digamos, a facilidade que uma música estrangeira tem de tocar aqui deveria ser a mesma que tem do grupinho de maculelê daqui e tocar nos Estados Unidos, na Europa. Aí seria uma globalização legal. O que não acontece. Não há interesse. Porque o que é popular, e é uma coisa interessante, o que é popular, tá, que é a cultura nossa,
Para eu apresentar em outro lugar, é mais difícil por quê? A questão cultural, o entendimento ou o não entendimento. Vão assistir mais pela, digamos, pelo colorido das roupas, pela, às vezes, talvez a sensualidade da dança, mas sem entender o conteúdo do que é aquela arte. Então, essa é a globalização da cultura popular. Ela demanda que você faça, por exemplo, uma palestra antes com o público, contando a história, o contexto e depois sim a apresentação. Eles vão usufruir muito mais do que simplesmente pegar um grupinho aqui de cultura popular, levar para lá e apresentar. Sim. Eu acho interessante que existem certas culturas que, apesar de não serem as mesmas de antes, de muitos anos talvez, elas continuam meio que vivas até hoje. E como que a gente pode aprender com essas culturas a preservar nossas raízes? Você diz cultura, pode dar um exemplo das culturas que você pensou? Talvez, sei lá, a cultura dos povos indígenas, culturas de etnias africanas, Tá, legal. asiáticas. Então vamos por etapas. Uhum. Nós vamos pegar o Vale do Paraíba, né, que é uma região que era habitada por indígenas, ponta a ponta. Basta ver o nome das nossas cidades, Taubaté, Tremembé, Pindamonhangaba, Guaratinguetá, tudo nome tupi-guarani, nome indígena. Andando pela cidade, o que você vê de cultura indígena? Eu vejo bem pouco. Você ainda vê. Eu raramente vejo quase que nada. Então acontece, daí vem aquela pergunta, nós fizemos alguma coisa para manter essa tradição a nível de Vale do Paraíba? Aconteceu algo que mantivesse a cultura indígena hoje? O que nós temos, por exemplo, acho que 2 tribos, uma em Ubatuba, uma em São Sebastião, resquícios desses indígenas aqui do Vale, e ficou lá. E não saiu de lá mais a cultura. Então, nesse ponto, a gente tem que fazer muita coisa ainda. Mesma coisa com a cultura afro-brasileira. Olha o preconceito que eles sofrem hoje, que é religião, por exemplo. Então, falta para a gente, primeiramente, não vou nem dizer reaprender, porque nós não aprendemos, na verdade. É aprender o que é a cultura indígena, aprender o que é a cultura africana e ver que elas não são inimigas ou concorrentes da nossa cultura popular de origem europeia, por exemplo, mas, pelo contrário, as 3 juntas que formam a cultura e a identidade do Brasil. Quando a gente entender isso de fato, aí a gente consegue fazer um trabalho bacana nesse sentido. Eu acho que falta a gente parar de rotular algumas formas culturais para entender a importância que elas têm para nós. Com certeza. O que acontece com o povo quando ele perde a sua memória cultural? Morre. Completamente. Um povo sem cultura é um povo morto, porque não tem o que fazer. Se ele perde a identidade cultural, por exemplo, se de repente aqui nós do Brasil, todo mundo começar a falar um outro idioma, a viver a cultura de outro país, não seremos mais brasileiros. O que nos torna brasileiros é o samba no pé, é a musicalidade, a cultura, o folclore. Se a gente perder isso, a gente deixa de ser Brasil. Então isso tem que ser preservado, essa é a nossa essência cultural. Até que ponto a identidade cultural de um povo individual, de uma pessoa, pode mudar sem deixar de ser autêntica? Boa pergunta. Até que ponto ela pode mudar? Até aquele ponto que você achar necessário mudar. Exemplo, você tem, digamos, uma pessoa que é caipira, né, que tem todo o seu jeito, seu sotaque, porta, porquê, sua alimentação, né? Isso não impede ela de experimentar uma coisa nova, uma coisa diferente, comer um sushi, comer um hambúrguer, nada, tá? Então, até que ponto isso vai transformar a pessoa, vai fazê-la deixar de ser caipira ou esquecer a sua cultura? É claro que quanto mais esse caipira se envolver com outra cultura, ele vai absorvendo outros conteúdos. Mas, por outro lado, ele pode também estar transmitindo coisas da cultura dele, é uma troca. Então, assim, eu acho que nós temos que saber até que momento aquela cultura que não é minha está sendo legal para mim. Eu vou usufruir dela. E vice-versa. A partir do momento que eu começo a ver que aquilo que está acontecendo está mudando o meu jeito de ser, eu tenho que pensar, vale a pena? É legal? Sim. Falando agora de tecnologia, eu vou dar umas pinceladas assim por cima. Tranquilo. Você acha que tem como preservar e divulgar a cultura com tecnologia ou é mais a questão de precisa divulgar? Né? Eu acho que vocês, jovens que dominam isso aqui muito mais do que nós, vocês têm que divulgar a cultura popular. Mas, para isso, tem que conhecer a cultura popular. São poucos
os sites, poucas pessoas, como se fala, influenciadores que eu vejo, digamos assim, que postam alguma coisa. Por exemplo, aqui em Taubaté nós temos o Mestre Paizinho, que é assim um batalhador da cultura popular. Uma vez eu vi uma postagem, não sei se era dele, porque eu não reparei quem estava no Instagram ali, não sei se ele tem, mas uma postagem. Então falta realmente alguém que compre essa ideia. Pô, eu vou fazer vou ser um influenciador da cultura popular e divulgar. Falta isso. Ao mesmo tempo, nós temos milhões falando da mesma coisa. Então falta alguém com essa coragem. Depende de vocês, pode ter essa coragem de fazer alguma coisa nesse sentido, de divulgar a cultura popular, de pesquisar, de conhecer, contar a história do porquê que isso acontece. Isso é muito bacana. Faz Então tem que parte se usar da gente, isso. né? Pois é. É só um detalhe, não podemos pensar que modernidade e cultura popular não podem conversar. Tem que conversar. Não dá para fugir da modernidade. O que eu não posso é consumir a modernidade e isolar o que é a cultura popular. Com certeza. Aproveitando que a gente está numa escola também, em todo esse meio de aprendizado, o que significa arte no contexto escolar? Hoje em dia, pelo menos. Tá. Pela BNCC, nós temos alguns critérios a seguir, né, dentro de arte. Alguns pontos que tem que ter. Por exemplo, teatro tem que ter. Tá? Isso é obrigatório ter teatro. É igual ao trabalho de grupo, tem que ter. É obrigatório ter trabalho de grupo. Então, você fala em arte, qual é o objetivo da arte na escola? Hoje, o objetivo da arte ela é usada como uma ferramenta para o seu desenvolvimento num amplo sentido. Não é mais aquela educação artística, onde o cara vinha para a escola para aprender a pintar, para aprender a desenhar, para aprender a fazer uma coisinha restrita. Ela tem que ser ampla. Então tem que, ao longo do ano, falar de várias formas de arte, de pintura, de dança, de música, de teatro, para desenvolver habilidades e competências no aluno. Então a arte vem nesse sentido, ela vai ser uma ferramenta para o desenvolvimento global do aluno. Depois, se o aluno, dentro desse campo, se interessou por algum tipo de arte, aí a gente orienta ele para uma escola de arte específica. Né? É assim que funciona. Por falar nisso, eu sou muito suspeita para falar, porque eu gosto muito de arte, mas você se lembra de alguma experiência marcante na sua escola ou aqui na escola como professor já? Tem muitas. Vou falar em particular aqui, eu lembro de um trabalho muito bacana que eu fiz com o sexto ano, um tempo atrás, de teatro de sombras, e foi muito bacana, quando postaram na rede da escola, teve uma repercussão muito bonita. Eu lembro da primeira turma que fez a Web TV comigo, levou a sério o trabalho, ficou muito bacana, assim como a primeira turma do teatro. Até apresentamos no final do ano no clube aqui da cidade, naquele evento que tem do ângulo, Destaque Ângulo. Eles fizeram uma releitura do Alto da Barca do Inferno, foi muito bacana. Então são coisinhas que vão marcando ao longo do tempo. E o curioso, todos os trabalhos, digamos, extra-sala. Não é um trabalho feito em sala de aula. São grupos restritos que a gente se reunia e desenvolvia, focado para aquilo. É engraçado que você até citou que a arte é importante porque desenvolve criatividade, competência em trabalho em grupo. Mas tratando de sentimentos, que a pessoa tem apego, o que você acha que a arte pode ajudar? Muito. Arte é sensibilidade pura, é sentimento puro. Quando você ouve música, por exemplo, você não vai, digamos, você está lá numa tristeza profunda porque brigou com o namorado, por exemplo, você não vai ouvir lá um sambão. Porque naquele momento o seu emocional é uma coisinha mais aconchegante, né? Mas assim, mas que te aqueça o coração. Então arte é sentimento. Então quando alguém escreve uma poesia, recentemente uma aluna mostrou para mim uma poesia, eu brinquei com ela que ela poderia virar música e estamos trabalhando nisso. Eu já fiz a parte instrumental, ela vai encaixar agora a letra da poesia dela. E é uma coisa dela, pessoal, mas ficou muito bacana. Então nós temos que trabalhar nesse sentido. Então arte, esse sentimento o tempo todo. Sim. Quais são os principais desafios para implantar projetos de arte nas escolas públicas e privadas, especificamente? Bom, nas escolas públicas eu suspeito falar porque eu nunca trabalhei em escola pública, né? Mas assim, pelo que eu ouço, né, dos meus colegas que trabalham, é basicamente a dificuldade que nós temos aqui. Primeiro, respeito. De quem? Todo mundo. Tanto dos alunos, que criou-se um mito de que a arte é uma matéria que teoricamente não repete, professor.
Então, não tô nem matéria aí com arte. separada, sei lá, tem que cumprir Exatamente. grade. E é o erro. Nenhuma matéria, quando o aluno tem essa ideia de que qual matéria que repete e qual que não repete. Todas repetem, todas não repetem, depende do que você espera daquela disciplina. Mas a arte, para mim, ela é a matéria mais importante de uma escola. Porque é a única matéria que você vai consumir a sua vida toda, em todo momento. Você nas férias, você vai ver um filme, você vai ler um livro, você vai ouvir música pra caramba, você vai no teatro, você vai num show, isso é arte. Então, aí vem aquele ponto, eu vou num show. Ah, porque eu gosto do cantor, porque eu gosto de música, mas saio de lá tão vazio quanto entrei, por quê? Porque eu não estudei arte, não tinha chance de poder entender o que ele está fazendo no palco. Para entender qual o contexto daquela música, para entender o que aquela música pode trazer para mim, o que aquela nota musical tem a ver comigo. Ou eu vou num teatro assistir uma peça porque o ator é legal, é bonitinho, isso, aquilo, mas saio de lá tão vazio de conteúdo quanto eu entrei, porque durante a aula de arte eu não prestei atenção naquele assunto. Então a arte, para mim, é aquela disciplina que vai te acompanhar pro resto da vida. Então, quando eu ouço de alguns pais, quando tem reunião aqui na escola, comentam, mas a arte hoje está decadente, a arte hoje está isso, a arte hoje está aquilo. A vontade que eu tenho de perguntar é o seguinte, na sua aula de arte você prestava atenção? Porque essa galera que está produzindo hoje foi aluno ano passado. É uma galera que, de repente, não estudou. Você pegar a maioria desses MCs que estão por aí fazendo sucesso na vida, não tocam um instrumento, nem cantam. Mas tem hoje o recurso que permite que isso aconteça. É isso a arte que está fazendo sucesso hoje. E por que ela está sendo aceita? Porque a galera não entende que é arte. O dia que eu vou passar a valorizar a aula de artes e entender o que é a arte muda. Sim, pois é. E como professor, ou não só, talvez não como professor de arte, mas de uma forma geral, como você acha que a arte pode ajudar na valorização de si própria e das outras disciplinas? Sei lá, talvez incluir arte em outras Sim, coisas. como eu te falei, no desenvolvimento de habilidades e competências. Uhum. Por exemplo, você pega um aluno ou uma aluna que é um pouco tímida e depois faz um trabalho de teatro, se desenvolve um pouco mais, vai fazer uma apresentação muito bacana de slides de uma audiografia, por exemplo. Então, mas daí volto naquela questão anterior. Quando o aluno entender a importância que a arte tem, ela vai frutificar. Mas enquanto nós ficamos vendo uma aula de arte ou qualquer outra disciplina apenas como uma forma de ganhar uma nota X, eu estou deixando de aprender muita coisa naquela disciplina. Uhum. A arte. Aí que são as matérias, digamos assim, as extras. Artes, filosofia, história. As matérias de humanas, principalmente. Porque as matérias de humanas, a gente fica hoje essa guerrinha, humanas, exatas. Nós somos o quê? Seres humanos. As matérias de humanas são aquelas que são formadas na nossa essência. Então a gente se preocupa muito, não desmenosprezando matemática, pelo amor de Deus, mas fica muito focada em matemática às vezes e se esquece da humanidade. E a gente vê um mundo hoje onde a humanidade está em decadência, porque não se valoriza. Pois é. Que impactos a falta de contato com a arte pode gerar no desenvolvimento de uma pessoa? Sim, e si própria. Uma pessoa fria, sem sentimentos, uma pessoa que não valoriza o outro, uma pessoa que não consegue tocar no outro nem se deixar ser tocada pelo outro, uma pessoa que vai ter aversão aos sentimentos mais comuns do ser humano, como o amor, por exemplo. Como eu te falei, a arte trabalha a sensibilidade, trabalha a emoção. Se uma pessoa não trabalha isso, que pessoa é essa? Sim. Se você pudesse propor alguma mudança imediata na forma como a arte é ensinada nas escolas. Não que a gente esteja reclamando, pelo amor de Deus, você não é isso. Não. Mas assim, Vou te dar não nota só na ainda. nossa escola, mas de uma forma geral, assim, para tirar essa visão que as pessoas têm de arte fútil, assim. Nossa, arte fútil. Não, pelo amor de Deus, Não, longe não, de entendi, mim, longe de mim. entendi. Eu acho que isso é uma coisa que tem que vir de cima, né, da BNCC, por exemplo. Uhum. Enquanto nós colocarmos essas matérias que eu acabei de citar agora, num grupo de matérias que vão estar do lado e não fazendo parte do corpo principal das disciplinas, ela não vai ter valor. Enquanto, por exemplo, a matéria de artes, teoricamente, não repetir, ela não vai ter valor. Não que eu queira repetir ninguém, mas o aluno tem que ter essa visão de que, poxa, eu tenho que fazer, eu tenho que aprender, eu tenho que estudar. Vou dar um exemplo, não vou dizer nomes, claro, de um aluno que na penúltima prova nossa, que eu deixei, né, vocês pesquisarem,
o aluno pegou a apostila errada, porque tinha o mesmo assunto. Ele pegou literatura e arte, e era só arte. E respondeu totalmente errado. Leva a pessoa, mas não é a mesma coisa? Eu disse, não, esse que é o problema. Aqui é a arte dentro da literatura. Você está estudando, digamos, estudando os movimentos artísticos dentro da literatura. Então você viu tudo em literatura, mas quando eu falo de arquitetura, por exemplo, barroca, digamos assim, você não vai ter arquitetura barroca na literatura. Você vai ter uma literatura barroca. É diferente. Então isso mostra que é um aluno que não soube valorizar e separar o que é um e o que é outro. Então, quando eu falo que você perguntou o que pode ser feito para mudar, o primeiro ponto é esse, a questão do respeito, do entendimento, da valorização do sistema educacional, do governo, da instituição, todo mundo. Existe uma multidisciplinaridade presente nisso, né? Eu acho bem Sim. legal. Qual conselho você diria para os pais, para os professores, para a gente como alunos, para Estudem. manter essa... para incentivar a arte no ambiente escolar, na vida, assim? Tá, vou começar pelos pais. Os pequenos. Olhem o que seu filho está vendo na internet. Primeiro ponto. Primeiro ponto. Tira o funk dessa galera. Pelo amor de Deus. Nada contra os funkeiros, mas tudo contra a música, que é muito ruim. Segundo ponto, instituições escolares. O professor de arte não está ali para cortar bandeirinha para festa junina. Ele tem um conteúdo muito grande para ensinar. Essa foi forte. Mas é verdade, mas é verdade. Tem muita escola, eu ouço de muitos colegas isso. Ah, tem que cortar uma coisinha. Professor de arte tem, vai lá, ele tem tesoura, ele faz tudo. Professor de arte é o famoso, parece que ele é o chefe da reciclagem da escola. Ah, professor de arte tem. E não é assim. Você esquece que o professor de arte tem conteúdo, que estudou tanto quanto o outro. Então falta essa valorização. Mas como eu te falei há pouco tempo, essa valorização tem que vir de cima. Tá? Então enquanto nós não aprendermos que o que nós consumimos na televisão e no cinema é fruto daquilo que eu posso aprender numa sala de aula, é banal. Na última aula, não sei se foi na sala de vocês, eu comentei isso, a gente está falando de cinema, se não me engano, eu falei dos atores americanos, alguns bons, mas no geral, os nossos são muito melhores. Por quê? Porque nós não temos efeito especial. Não tem que se esconder, ou você é bom ou você é ruim. Ah, o cara não é bom, mas explode aqui, tira a atenção. A explosão tira a atenção do ator. Então nós temos muita coisa boa na arte. Falta acreditar no potencial da arte brasileira. O Oscar que nós ganhamos agora, com Ainda Estou Aqui, é um exemplo disso. É um filme que não tem efeito especial, é um filme que não tem assim um grande cenário, mas houve um investimento bacana, a história é lindíssima, os atores são fantásticos. Falta a gente perceber que a arte não tem que ser aquela coisa pirotécnica. É o emocional que eu te falei agora. A arte é isso. Agora eu queria fazer umas perguntas mais pessoais que eu queria mesmo fazer, sabe? Beleza. Digamos que a pessoa ela tem alguma habilidade artística, alguma coisa assim, ou que ela goste simplesmente de criar novas coisas, pensar em novas coisas. Você acha que isso pode representar alguma profissão no futuro? Ou algum tipo de atividade que ela pode fazer? Você gosta de expressar novas cores, é isso? Expressar novas coisas, criar novas coisas. coisas. Sim. Pensamentos, ideias. Sim, claro, faz parte do processo de criação da arte. O novo, ele é importante. Que eu vejo que isso só é tipo científico, restrito aos cientistas criar novas coisas. Não, pelo contrário. Então, os movimentos artísticos nasceram assim. O que era o impressionismo? Tentar pintar o efeito da luz do sol sobre as coisas. Era algo novo naquela época. Depois vem o expressionismo, que é tentar captar a tua emoção. Não vou retratar você, vou retratar a tua emoção. Isso era novo. E a arte tem que estar se inovando. Então, o que seria novo hoje na pintura, por exemplo? Nós temos aí a arte digital, que é uma briga. Quem que é o artista? É você? É o computador? É o celular? Quem que está criando? É a IA ou é você? Se eu não der o comando, a IA não vai fazer. Mas eu posso chamar aquilo de pintura? Então, assim, isso é novo. Talvez daqui a algum tempo a gente possa entender isso com mais facilidade e ter aí um padrão. Por exemplo, eu posso chamar o TI da escola, que manja disso, desses comandos, de artista?
Essa é a questão que falta definir ainda. Tá? O que é, por exemplo, o arquiteto que desenhou, ele é o pedreiro que vai fazer? Então um depende do outro. A arte também é assim. Não foge disso. Eu acho que a IA, a tecnologia, está sendo um novo desafio para a gente, para discernir essa nova arte. Mas eu tenho que entender quem é esse novo artista. Um exemplo básico disso aqui é a música. Hoje tem vários programas para você fazer música. Você vai lá, com a sua vozinha tá com a rachada, canta, fica uma voz linda, maravilhosa, com o instrumental atrás que a IA faz. Isso transforma você num cantor? Não. Mas se é um cara que já canta bem, que tem conhecimento musical, o que ele não vai tirar dessa nova tecnologia? Então é esse ponto. O artista sempre tem que ser o ponto principal para que a arte nova aconteça. Porque eu vejo muito que sai esse pensamento que, eu tenho algum gosto por arte, interesse, mas eu não vou seguir com isso para minha vida, sabe? Eu vou deixar. Isso é uma coisa que fica muito na minha cabeça. Nós temos assim. ainda o medo da arte. Eu entendo isso, tá? Eu sou um exemplo disso. Eu sou músico, vocês sabem disso, sou bacharel em música, tenho minha banda, toco e tal, mas não vivo dela. Gostaria muito, não que eu quero dar aula para vocês, tá? Mas eu gostaria muito de viver da minha arte, ou seja, não vender meu negocinho na praia, mas viver da minha arte, Sim. porque é a minha primeira formação. Só que o Brasil ainda carece de espaços decentes no interior, por exemplo. Capital você tem, mas pra você ter uma ideia, o cachê de um músico hoje aqui no Vale do Paraíba, em Taubaté, por exemplo, comparando o cachê de um músico lá em São Paulo, a diferença é de R$500 para cima, para fazer o mesmo trabalho. Por que paga menos? O músico do interior é pior que o músico da capital? Então falta ainda essa questão. Então nós precisamos aprender a ter coragem para viver da arte. Mas é difícil. No Brasil é difícil viver de arte. Imagina. Então eu queria agradecer, professor Valcir, a sua presença hoje, por ter comparecido a essa entrevista. Eu queria deixar também o convite a todos os ouvintes para deixar o like, compartilhar, se inscrever e também nos acessar via Instagram. Foi isso o nosso 5º episódio do Pod Café. Muito obrigada!